no Evangelho, não, lá na Boa Nova, tem duas passagens de Joana de Cusa, onde ela foi uma real servidora de Jesus. Real servidora de Jesus. Então, quando ela foi condenada à fogueira, lá no poste, para ser queimada, você imagina que para uma mãe que ouve o filho que está ali do lado, gritando, renega, mãe, renega ele. E ela vira para ele e fala, cala-te, filho. E lá na frente, quando os algozes começam a falar para ela, o teu Cristo só soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos, um dos soldados que estavam lá. Aí a velha discípula, concentrada, a sua capacidade de resistência, teve ainda força para murmurar. Não apenas morrer, mas também a vos amar. Nesse instante que a mão consoladora do mestre lhe toca suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível, tem bom ânimo, Joana, eu aqui estou. Então Joana tinha uma certeza tão grande que a vida não cessaria com a morte. A vida continuaria depois da morte. Que a verdadeira vida, quantas vezes o Cristo quis nos ensinar isso aí? Que é no plano espiritual. Aqui é somente uma passagem. Aqui é somente uma passagem. E lá no livro 2000 Anos, tem uma outra passagem que vários cristãos que foram levados aos covis dos leões, né, para a arena onde tinha os leões para ser devorados, a Lívia, né, foi com os outros cantando louvores. E eles ficaram, poxa, essas pessoas estão sabendo que vão morrer e eles estão cantando. Mas por que tudo isso? Porque ela tinha certeza dessa vida após a morte. Ela tinha certeza que a vida não acabaria com a morte. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que o verdadeiro homem de bem, para que a gente possa chegar até lá, fazendo a nossa reforma íntima, é o que cumpre a lei de justiça. Olha que essa palavra não foi grifada para dizer a lei de justiça de Deus. Não. A lei de justiça tanto dos homens como de Deus. Porque se nós não aplicarmos em nossas vidas a lei da justiça dos homens também, não estamos caminhando para ser um homem de bem. E mais na frente ele fala a justiça de amor e de caridade. Olha só que ponto que eles nos colocou. Tem que ter justiça, tem que ter amor e caridade. E mais, na sua maior pureza. Não tem que ser meia boca. Tem que ser na sua maior pureza. Tem que ser puro de coração. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Ele vai interrogar sua consciência e falar, será que eu errei? Porque as leis de Deus estão aqui na nossa consciência. Ele vai interrogar as leis de Deus e perguntar, será que eu errei? Se ele não praticou o mal,
se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. E nós, como espíritas, nós sabemos que nós somos chamados direto para o trabalho com Cristo. Hoje eu, olhando nas redes sociais, encontrei uma situação onde eu parei e fiquei olhando, o rapaz empurrando uma moto muito pesada, e o rapaz do lado parou o carro e falou: o que foi, amigo? Minha moto acabou a gasolina. Ele virou para ele e falou assim: se aguarda um momentinho que eu vou buscar gasolina para você. Você vê o tanto que nós estamos tão distantes disso, de praticar o bem, que nós estamos num período de provas e expiações onde o mal ainda predomina. Quando nós chegarmos ao mundo de regeneração, aí já o bem já vai predominar. Então ele falou assim: mas você vai mesmo? Vou lá buscar a sua gasolina. Fique tranquilo. E ele ficou já, como demorou, que ele foi buscar um galão na casa dele, e depois foi comprar gasolina, o rapaz disse que achava que ele estava sendo enganado. Aí o que aconteceu? Ele foi, doou a gasolina e deu mais dinheiro ainda para ele colocar gasolina na moto. Ele disse que estava sem dinheiro para comprar gasolina. Você imagina, não perder a oportunidade de fazer o bem. Se ninguém tem qualquer queixa dele, nós temos que ter isso aí, essa consciência, se alguém tem alguma queixa conosco, alguma coisa de mal que eu fiz para alguma pessoa, porque às vezes você, numa palavra mal colocada, a pessoa, o outro lado, fica chateado. Enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que ele fizesse. É essa situação que a gente preocupa em colocar a situação. Será? E se eu estivesse no lugar dele, será que faria a mesma coisa? O homem de bem, ele deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece e se submete à vontade em todas as coisas. Aconteceu uma situação na Casa do Caminho, onde um rapaz desesperado pulou o muro. Na hora que nós estávamos fazendo todo o trabalho, eu não estava lá. E ele gritando, falando assim: eles vão me matar, eles vão me matar. Nisso, foi aquele alvoroço. Tira ele daqui, tira ele daqui. Aí, foi assim uma coincidência que no outro dia eu ia falar. Aí eu falei: gente, eu fiquei sabendo da situação que aconteceu. Vamos nos colocar no lugar de Jesus. O que ele faria nesse momento? O que ele faria nesse momento? Ele iria abraçar esse amigo, esse irmão. Ele não estava preocupado, ele não ia estar preocupado se alguém ia matá-los ou não, porque ele tem certeza que a vida não acaba aqui. A vida continua no plano espiritual. E eu peguei um ponto que de um cara que tem uma coluna bem interessante, que ele diz assim: quando estamos caminhando com Jesus, caminhamos com Jesus quando sofremos qualquer tipo de ofensa e conseguimos evitar que a mágoa, a revolta ou o desejo de vingança se instalem em nosso coração. E isso acontece na casa espírita. Alguma pessoa fala alguma palavra, eu que tenho muito esse defeito de falar alto,
você vai falar para a pessoa, você está brigando? A pessoa já se sente mal. Então, a pessoa fica guardando, aí guarda aquele rancor, aquela mágoa, fica remoendo aquilo ali, e nós sabemos que toda aquela mágoa, ela vai acumulando, destruindo as nossas células, e ela acumula nessa região do coração, e pode destruir o órgão que está mais fraco em nosso organismo. Ali surgiu um câncer. Então, a revolta ou o desejo de vingança se instala em nosso coração, aceitando naturalmente a possibilidade de exercitar o perdão. Então, esse é caminhar com Jesus. Nós temos que perdoar. Pelo contrário. Não, passou, aquilo lá já passou. Não acontece nada, aquilo ali passou. Outra situação que ele coloca, caminhamos com Jesus, quando encontramos um irmão aflito ou desesperado e conseguimos frear os nossos passos para ouvir-lhe o pedido de socorro. Olha só que oportunidade que você tem quando Cristo nos coloca diante de uma pessoa aflita. Para quê? Para nós exercitarmos esse amor para esse nosso irmão. Então, ele está desesperado e conseguiu. Até muitas vezes a pessoa que está desesperada e aflita, ele pode até pensar em outras coisas piores. Tirar sua própria vida. Quando eu estive em Fortaleza, fazendo faculdade, eu passei por uma situação dessa. Onde eu não sei, com certeza a espiritualidade trabalha dessa maneira. Deus envia os espíritos que estão ali sintonizados naquele momento para ajudar esse irmão. Quando eu vi esse irmão atravessando a avenida, eu falei, meu Deus. Ficou aquela coisa na minha cabeça, ele veio, atravessou a avenida, muito movimentada, ele veio e sentou na cadeira num bar, e me deu vontade de sentar do lado dele. Nunca sentei naquele bar, nunca. Aí eu veio aquela vontade de perguntar, tudo bem, irmão? Tudo bem, nada. Aquela hora que você me viu atravessando aquela avenida, eu ia me jogar debaixo daquele ônibus. Você vê a oportunidade que Jesus nos dá para que a gente aplique o amor ao próximo. Nós estamos direto sendo convidados para o trabalho do Cristo. Direto. Nós é que somos teimosos, que na maioria das vezes arrumamos uma desculpinha aqui e acolá para não ir. Caminhar com Jesus quando ouvimos o apelo de uma criança que segue pelas vielas da indiferença e movimentando recursos visando diminuir os padecimentos sem fazer perguntas. A criança está precisando. Não tem que fazer pergunta. Mas nós temos a primeira coisa que vem maldar, que vem, é algo de ruim. Se uma pessoa pede alguma coisa a você, eu estou falando aqui porque eu tenho esse problema também. Eu não gosto de dar dinheiro para a criança. Por quê? Porque eu penso assim, ele vai viciar, e quando ele tiver adulto, essa criança não vai querer trabalhar. Ele vai querer dar continuidade naquela vidinha que ele vinha pedir. Que é mais fácil pedir do que você trabalhar. Mas você pode chegar até a criança, conversar com ele, perguntar quem são os pais dele. Ir até a casa dele, do pai, da mãe. Quem sabe a situação está lá na casa.
E você, com uma cesta básica, ou qualquer outra coisa, uma palavra, uma oração, você pode ajudar aquele nosso irmão. Caminhar com Jesus, quando enxergamos as dificuldades que atormentam o jovem desavisado, à beira do abismo, profundas viciações ou da rebeldia, e atuamos de forma a mostrar-lhe o caminho da dignidade, com perspectiva positiva para o futuro. Então isso é caminhar com Jesus. Nós estamos vendo um irmão que está ali tomando um caminho errado, no mundo das drogas, ou companhias não muito boas, e meu pai sempre falava assim, meu filho, ande com gente igual ou melhor que você. Para que você possa aprender algo de bom. E eu tomei isso para a minha vida. Muitos colegas que eu via que era mexer com droga e tal, chamavam, não estou afim de ir, não vou. E pronto, eu sempre fugia. Isso foi um ensinamento, ele era uma pessoa que não tinha estudo, mas a gente sabia que o conhecimento espiritual ele tinha muito. Então, quando a pessoa cai numa dependência dessa, do crime, de qualquer de vício e tudo, eu sempre digo que tem só uma via de mão única, só uma via de mão única. Ah, não, mas você pode sair? Pode. Mas quando você volta é pela mesma. Aí os obstáculos tem, os carros estão indo daqui para lá. Você tem que estar desviando dele. Desviando lá, vai desviando do outro, até você sair lá fora. Eu tenho parentes que estão aqui com essa mesma situação. No mundo das drogas. Nunca conseguiu. Um rapaz novo, tem filho, ele tem 26, 27 anos e está aí nessa situação. Então isso é a oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa ajudar esses nossos irmãos. Então está caminhando para o final, dia 25, né? Então, eu sempre digo assim, que o trabalho com Cristo é constante. Nunca tem uma parada, chega aqui, não, ou essa semana, não vou trabalhar, não. Em qualquer canto você esteja, você está trabalhando com Cristo. Eu tive uma conversa uma vez com um colega meu, que é engenheiro, e eu fui falar alguma coisa com ele, e na hora que eu falei, que na minha cabeça, todo o tempo, para mim, eu sou espírita. Tudo que eu vou fazer, espiritismo está pelo meio. Não é fanatismo. Eu aplico a doutrina espírita dentro de tudo que eu vou fazer. Lógico, nós não somos perfeitos, às vezes a gente erra. Então ele, naquele momento, ele virou para mim e falou assim, olha, eu não gosto de misturar as coisas. Espiritismo é lá, e aqui não, aqui eu sou profissional. Pois é, meu amigo, mas aqui eu sou profissional e espírita. Aqui eu sou profissional e espírita. Então, nós não podemos perder essas oportunidades de estar todo o tempo divulgando a nossa doutrina. Tem que estar estudando, como o próprio Jesus falou, conheceis a verdade, e ela te liberta. É através do conhecimento que ela vai te libertar. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. O tempo já está 26, aí parece que tem 4, 5 minutos, né, para você fazer a pré-final. E muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Meu amigo Adilon que está aí eu chegou depois. E para todos aí, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Pai. Foi maravilhosa a eleição. Gostamos mais da palestra. E agradecemos muito pela palestra, pelo que você falou, tá? Muito bom. E agora,
eu agradeço a todos que estão aqui, pela participação, pelo fortalecimento do nosso trabalho, e quando nós temos aí esse livro, porque mais energia, então tendo a vontade, e por favor, de todos, jovens, alunos, trabalho, em favor da família. Eu posso deixar cada mas já ficam aqui e agora nós vamos falar do nosso irmão que vai fazer a ferramenta e vai aplicar. Vou fazer uma palavra. Boa noite a todos, boa noite a todos. Gratidão. O Sampaio, ele estava prometendo essa palestra há muito tempo. Que pena que eu cheguei um pouco atrasado, né? Uma questão técnica aqui, eu acabei me atrapalhando e perdi os 5, 6 minutos iniciais. Mas eu fico muito agradecido pela palestra, pelas palavras, né, que servem para todos nós, né? A vivência espírita no dia a dia é uma questão, um grande desafio para todos, né? Às vezes, como você mesmo disse, né, a gente fica achando desculpa para ser espírita no momento e outro não, né? Mas é muito bom.